Começo naturalmente por saudar o Sr. Secretário de Estado, que teve a amabilidade de fazer uma referência ao meu nome. Quero agradecer à organização, porque devo confessar, e o Alexandre está aqui, enfim, nós não temos feito muitos trabalhos em conjunto, mas conhecemos. Eu creio que foi meu aluno na UCAM, mas devo confessar que no início eu duvidei da capacidade destes dois jovens em montarem este fórum, que eu ontem assisti a várias intervenções pelos canais não informais, mas pelos canais não presenciais, e devo dizer que, de facto, ultrapassou as minhas expectativas. E devo sublinhar isto, sobretudo porque esta organização, no fundo, é nossa. É feita por uma organização angolana. Não foi necessário contratar nenhuma organização estrangeira para montar um fórum desta envergadura, posso dizê-lo, não apenas pelo número de participantes, não apenas por aquilo que o Secretário de Estado referiu, que vai começar, ou já está a fazer parte do cardápio, perdoem-me o termo, das conferências em Angola, e eu fico bastante orgulhoso disso. E, naturalmente, que é para mim um prazer participar, partilhar algumas reflexões sobre uma matéria que é importante, que é a questão do emprego, e ela é tão importante que nas abordagens teóricas deste problema, o emprego, ou o trabalho, se quiserem, é um dos mais importantes fatores de produção. Sem trabalho não há crescimento económico, não há produção, não há alteração das condições presentes de uma economia. A situação do mercado de trabalho ou do mercado de emprego em Angola é, evidentemente, aquela que nós conhecemos. Uma taxa elevada de desemprego, creio que ainda estará à volta dos 30%, mas há uma taxa de desemprego muito superior que penaliza, sobretudo, a população etária entre os 15 e os 24 anos, creio que é isso, o desemprego jovem. E, portanto, trata-se de analisar de que maneira é que esta taxa de desemprego pode ser aliviada. E o primeiro aspecto que se deve referir é que sem crescimento económico não pode haver criação de emprego. Isso é um ponto de partida. Nós já tivemos aqui situações de se criar emprego pela via estatística. As estatísticas do emprego levantam algumas reservas, sobretudo da forma como são elaboradas, mas o crescimento económico é, de facto, a única forma de nós criarmos emprego. Mas o emprego tem uma irmã que é necessário nós analisarmos conjuntamente. Seguramente vocês já devem ter ouvido falar dos diabos da economia. E nós, neste momento, temos alguns desses diabos à solta na nossa economia. Um dos diabos é o desemprego e o outro diabo é a taxa de inflação.
Eu ontem ouvi aqui algumas intervenções reportando que a nossa taxa de inflação tem uma forte componente importada. É uma análise que o BNA terá de fazer, qual o peso da componente importada, porque do ponto de vista da teoria, os elementos que nos ajudam a explicar e a compreender o comportamento do índice geral de preços numa economia são três. São os custos de produção, onde eu incluo os salários, onde incluo a energia e onde incluo os circuitos de distribuição, a produtividade, que é aquilo que eu chamo uma irmã gêmea do emprego, e já vou dissertar um bocado sobre isso, e os lucros. Portanto, tratar-se-ia de ver estes fatores ou estes elementos, quais são aqueles que pesam mais. Naturalmente que os salários não são uma boa explicação ou uma boa aproximação da taxa de inflação. Eu ainda, anteontem, por força de um trabalho que estou a fazer, fui reverificar as estatísticas do emprego do INE, que contém uma componente de remuneração da força de trabalho, e a conclusão que tirei é que o peso dos salários no produto interno bruto, ou no rendimento nacional, embora não sejam a mesma coisa, mas são proxies, o peso dos salários no rendimento nacional continua a ser de 20%, sendo o restante para cobrir outras rubricas que fazem parte do produto interno bruto ou da sua correspondente ao rendimento nacional. E quando fiz umas contas de dividir, cheguei à conclusão que o salário médio mensal em Angola, com diferenças setoriais, naturalmente, com diferenças provinciais, andará à volta dos 150, 170 mil kwanzas, salário mensal. E, evidentemente, que quem oferece um salário mensal médio de 160 ou 170 mil kwanzas não tem grandes hipóteses de rodear ou de salvaguardar o valor de compra destes salários. Nós estamos a fazer um trabalho, e isto tem a ver também com... Eu não estou aqui para falar da inflação, mas, seja como for, deem-me a oportunidade de dizer alguma coisa sobre isto. Nós estamos a fazer um trabalho nas províncias do Ambo e de Bengala, que tem a ver com a identificação de impactos resultantes de alguns investimentos que estão a ser feitos no setor do chamado agronegócio e, naturalmente, que um desses impactos tem a ver com a criação de emprego. Mas o que nós temos verificado, a nossa equipa de inquiridores, é que não tem sido possível fazer os inquéritos. Porque não há meios de transporte, os inquiridores têm que se deslocar em meios de transporte altamente precários, mas mais grave do que isto, e isto tem a ver com a inflação, tem a ver com a capacidade que nós temos de distribuir a produção que é feita, porque, aparentemente, nos vários locais que nós temos visitado, a produção existe. Só que ela não chega aos sítios onde deve chegar. E no inquérito que fizemos, uma percentagem elevada de respostas dão conta de que os agricultores, trata-se da agricultura familiar, transportam para os centros de recolha a sua produção na cabeça, ou então de motorizada. Ora, seguramente que isto, os circuitos de distribuição, são um aspecto importante da questão do controlo da inflação em Angola.
E eu começava, perdão, então, por um primeiro slide. Exato, pode passar, hein? Exato. Pode passar, ok. Nós temos aqui um primeiro slide que tem a ver justamente com este diálogo entre a produtividade e o emprego. Os dados que depois irão ser apresentados não, estou a carregar. Eu já estou a ir por caminhos que não me competem. Ok? Não, eu aqui só queria destacar, portanto, eu tenho aqui nesta figura o emprego e esta figura tem também a função de explicar de que maneira é que o emprego pode ser um fator importante no contexto do processo de redistribuição do rendimento. E temos aqui, de facto, as várias áreas onde o emprego contribui para a distribuição do rendimento. O emprego provoca procura efetiva interna, nomeadamente através dos salários, dá uma contribuição para o espectro da economia nacional, é um elemento para o funcionamento das pequenas e médias empresas. O emprego também se pode colocar no centro das estratégias de redução da pobreza. Temos a questão da produtividade. É uma relação que depois, nos cenários que vou apresentar, ela vai ficar melhor expressa. O emprego tem a ver com o mercado informal, tem a ver com a migração da população e, especificamente, com a redistribuição do rendimento. Isto significa justamente que todas as políticas delineadas e implementadas no sentido da máxima criação de emprego são importantes. Mas gostaria de referir aqui que não é apenas o emprego que é importante nesta ótica ou neste circuito da criação de riqueza e da distribuição do rendimento. A outra componente é a componente salarial. Se nós quisermos, como sabem, o índice de competitividade da economia angolana é muito baixo. Nós não temos capacidade de competir, nem internamente, nem externamente, em muitas áreas, em muitos produtos, com a economia internacional. Temos uma capacidade de competitividade reduzida. O único setor onde eventualmente, ou os únicos setores onde eventualmente isso não acontece, tem a ver com os chamados setores de ponta, que são justamente aqueles que não criam emprego. O petróleo, o gás, os diamantes. Os restantes setores de atividade. Aliás, só, até pelo exemplo que vos dei, da maneira como a agricultura familiar faz o escoamento da sua produção, dá para ver que, realmente, a capacidade o índice de competitividade da economia nacional não tem possibilidades de ser internacionalmente comparável. E essa competitividade parte justamente da produtividade. Mas há aqui realmente um trade-off, um jogo que sobe e desce. E o trade-off tem justamente a ver, e eu posso passar a outro slide, tem justamente a ver com a produtividade. E é isto que coloca a questão de saber de que maneira que as economias vão competir no mercado internacional. Vão competir pela via da produtividade.
o que levanta a questão, montando o que é que tem de se fazer para que a produtividade apresente valores internacionalmente claros, para que a produtividade possa, na verdade, ser um dos elementos de incremento de criação de riqueza, mas a questão da produtividade, de uma maneira relativamente simples, os elevados de produtividade depende também do indicador que a gente formula para a produtividade. A produtividade para o qual em valor, e chama-se isso produtividade bruta aparente de trabalho, é dividir o valor agregado de um setor de empresa pelos trabalhadores, a produtividade a ser calculada de uma maneira mais fina, quantidade, numa aproximação ou menos, que toque menos valor da produtividade. Portanto, naquele slide temos as interações da produtividade com a internacionalização das economias, com a modernização, com o salário. Quanto mais elevada for a probabilidade de se pagar um salário mais elevado é maior. Questões de competitividade, qualificações dos recursos humanos e próprio emprego. Eu vou passar agora, antes de fazer então os cenários, a esta tabela, que foi retirada do penúltimo relatório sobre do Economic Intelligence e que me chamou a atenção pelos valores dos indicadores que estão aqui no slide. Temos do lado esquerdo a taxa de crescimento da produtividade do trabalho, isto em Angola, a taxa de crescimento da produtividade total dos fatores, como será um elemento da teoria do crescimento económico, quando se aborda não apenas a produtividade do trabalho, mas também a produtividade global dos fatores. Depois a taxa de crescimento do estoque de capital, taxa de crescimento do PIB, taxa de crescimento do PIB por habitante e a fonte, como disse, do Economic Intelligence Unit, agosto de 2022. E vocês, como podem ver, há vários tipos de preocupação nesta tabela. Desde logo, as estimativas destes estudos, penso que lhe posso assim chamar, da revista do Economist, com um taxa de crescimento da produtividade 17 até 2026, há uma média taxa de crescimento da produtividade negativa de 2,5%. Evidentemente, a economia que apresenta uma taxa de crescimento da produtividade negativa tem poucas condições para alicerçar o seu crescimento económico. Mas tão preocupante, ou mais do que isso, é a taxa de crescimento do estoque de capital. Ontem, quando eu segui as apresentações, fosse muito do capital humano. Este estoque de capital é mais vasto que o capital humano. Tem a ver com componentes físicas, social, mas também a ver com componentes do capital humano. E reparem que as previsões vão justamente no sentido de nos dar uma perspectiva não agora da evolução do estoque.
total da economia angolana. Só a partir de 2023, 2024, até 2026, que é o período em que a Economist Intelligence Unit faz as previsões, é que podemos esperar por uma inversão desta tendência na criação ou no aumento do estoque de capital. Eu ontem, ao ter seguido as intervenções que foram feitas, verifiquei, vi muitas, que falaram nos maus investimentos públicos. E, na verdade, isso é que tem que ser acautelado, porque do estoque de capital tem a ver com aquilo que eu referi, com as estradas, com outras componentes do estoque de capital fixo das economias. Isso tem que ser, na verdade, acautelado. Eu estive 25 anos, ou 23 anos, no Ministério do Planeamento e nunca consegui fazer passar a ideia da necessidade de existirem critérios de escolha dos investimentos públicos. Como sabem, há um programa de investimentos públicos em Angola. Os projetos são aí incluídos, sobretudo, por considerações públicas, e nunca se conseguiu ter no Ministério do Planeamento uma grelha que dissesse assim, de acordo com o indicador coeficiente de capital-produto, os setores ou os projetos de investimento mais importantes ou mais prioritários são estes. Não se tem isso. A escolha dos projetos de investimento público, enfim, eu já saí do Ministério do Planeamento há muitos anos, mas creio que continua a não existir uma grelha dessa natureza que iria permitir selecionar investimentos públicos com efeitos positivos sobre a economia. E ontem também ouvi aqui dizer que muitos investimentos públicos que foram feitos foram depois abandonados. O caso da decisão de construção de aeroportos ou aeródromos em várias cidades foi uma péssima decisão e, naturalmente, que alguém depois, no futuro, vai ter que pagar isso, a questão das más escolhas e dos maus investimentos e públicos nesta componente. Vamos, então, para acelerar um bocado isto, vamos passar à apresentação dos cenários até 2027. A escolha do ano 2027 não tem nenhum propósito político, não foi escolhido o ano por corresponder à finalização do novo ciclo de governação em Angola, teve a ver, sobretudo, com a coerência e com a consistência dos dados que nós utilizamos. E o que é que nós temos neste primeiro cenário? Portanto, os cenários têm a ver com a projeção ou a previsão da taxa de desemprego em Angola durante este período, começando em 2021 e projetando-se até 2027. E reparem que, para o ano 2022, o exercício que foi feito no SEIC toma a taxa de 30,1, que é a taxa que vem na publicação do INE, taxa de desemprego global da economia angolana. E então, os dois elementos fundamentais para estes cenários, não apenas estes, os outros 3 cenários restantes, os dois elementos fundamentais são a taxa de crescimento económico e a taxa de crescimento da produtividade. Viram no slide anterior que, segundo as previsões do Economist Intelligence Unit, as previsões da taxa de crescimento da produtividade do trabalho, o que está aqui é produtividade do trabalho, o relacionamento, as variáveis que estão aqui para fazer a previsão do emprego é o emprego, portanto, são
as estatísticas da produtividade do trabalho e é a taxa de crescimento do produto interno bruto. Estes valores que estão aqui, a previsão da taxa de crescimento do PIB, são do Fundo Monetário Internacional. Foram valores retirados do World Economic Outlook, que foi agora atualizado para abril de 2023 e, portanto, estes são os valores que aí estão. O segundo cenário leva em linha de conta, desculpem, deixem-me ir para o quarto cenário. Este cenário, as taxas de crescimento do PIB que estão aqui, naturalmente que as taxas de crescimento da produtividade são estabelecidas pela pessoa, pela equipa que fez estas projeções. Não há nenhum documento, com exceção daquele que nos dá uma perspectiva de evolução da taxa de produtividade, uma perspectiva relativamente pouco otimista. Estes valores são valores que depois fazem parte. Nós podemos ir alterando isto para ver, de facto, o resultado final em termos de taxa de desemprego. Estas taxas de crescimento do PIB são retiradas do relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado 2023. É o que está lá, é a previsão do Governo, aquela diminuição da intensidade de crescimento de 3,9 para 2,4, creio que se deve essencialmente ao comportamento do setor petrolífero. Como sabem, é um setor que tem estado sujeito a vários problemas em termos da sua produção. E o que é a realçar daqui é que, se os pressupostos forem estes, taxa de crescimento que vem no documento do Governo, uma taxa de crescimento da produtividade mínima, ganhos de produtividade mínimos, que nunca serão suficientes para conferir à economia nacional uma capacidade de competição no exterior, nem mesmo, porventura, uma capacidade de competição interna para o chamado processo de substituição das importações. Porque quando a gente substitui importações, a produção interna tem de ser competitiva. Porque a teoria do comércio internacional diz-nos que não vale a pena eu estar a importar produtos que mais caros do que os produtos, ficam mais baratos do que os produtos produzidos internamente. Portanto, para além da competitividade externa da economia angolana, temos de ter uma competitividade interna capaz de substituir. Muitas vezes nós usamos aqui o termo ou a frase, a substituição competitiva das importações. Isso não existe na teoria do comércio internacional. Se eu consigo substituir as importações, é porque a produção interna é competitiva, obviamente. Portanto, nesta matéria, a taxa de desemprego em 2027 baixaria, sem dúvida, porque tem a componente do crescimento económico e tem uma componente de produtividade menos intensa no seu crescimento. A taxa de desemprego poderia situar-se em torno dos 25,8% da força da população economicamente ativa. Um outro cenário que importa reter é este, em que há realmente ganhos de produtividade que são necessários para que nós possamos competir no mercado internacional, para além do setor do petróleo e do setor dos diamantes, e eventualmente, dentro de algum tempo, no próprio setor da energia. Angola tem condições excelentes para ser um exportador de energia. Portanto, admitimos aqui uma taxa de crescimento da produtividade,
Mas a conclusão relevante a tirar daqui é a seguinte: para que nós possamos ter em 2027 uma taxa de desemprego de 18%, portanto uma redução de 30% para 18%, a economia tem que ter uma capacidade de crescimento médio anual de 8%. Como sabem, os registros estatísticos das contas nacionais do crescimento do PIB nos últimos anos não têm esta intensidade, longe disso. Não nos podemos esquecer que entre 2015 e 2021 a economia ficou sujeita a um processo dilacerante de recessão económica, mas esta taxa de 8%, quando nós consultamos as estatísticas do passado, e nomeadamente as estatísticas internacionais, eu lamento ter sempre que recorrer às estatísticas internacionais, porque o grau de confiança que nós temos nas estatísticas nacionais ainda tem de aumentar significativamente para que nós possamos utilizar essas estatísticas nas nossas análises e, inclusivamente, o Governo as possa utilizar para a tomada de decisões. Este valor de 8%, segundo o FMI, estatísticas desde 2002, este valor foi verificado. Em 2003 e 2011, a intensidade de crescimento económico em Angola foi de 8%, média anual. Portanto, aquilo que a gente põe ali não é um valor ao acaso. Agora, o que é que tem que se fazer? Tem que se ir à procura, temos este valor, registado nos documentos e nos relatórios do Fundo Monetário Internacional. Então, trata-se de ir saber o que é que aconteceu nesta altura para que Angola tivesse apresentado uma capacidade média anual de crescimento de 8%. E descobrir o que é que foi feito. De que maneira é que isso foi feito? Foi uma influência assinalável do setor do petróleo? Porque o setor dos diamantes, e deixem-me referir isto mais uma vez, nós estamos a fazer também um trabalho com uma instituição norueguesa sobre a responsabilidade social das empresas no setor mineiro, em termos de emprego, em termos de... E é necessário que nós tenhamos a noção de que o setor dos diamantes vale pouco na nossa economia. É um setor que, em termos de PIB, representa... Eu ainda estive ontem com essas estatísticas das contas nacionais que me foram enviadas, e são contas nacionais de maio, abril ou maio. O setor dos diamantes vale 2%, 1,5%, 2,5% no máximo. E as receitas de exportação que os diamantes geram andarão à volta de 1.500. Em alguns anos pode atingir os 2 mil milhões de dólares. Não tem nada a ver. Nem com o setor do petróleo, nem já com alguns setores em termos de geração de valor agregado, setores daquilo que nós convencionamos chamar a economia não petrolífera. Portanto, esta taxa, é necessário indagar o que é que aconteceu para que nós tivéssemos apresentado uma taxa média anual de crescimento do PIB de 8%. Porque é com ela, se nós conseguirmos recuperar as condições que existiram nessa altura, 2002, 2013 até 2012, 2013, então seremos capazes de conjugar de uma maneira, enfim, mais ou menos perfeita, o crescimento económico com a produtividade, no sentido de se passar a taxa de desemprego para 18%, o que seria um ganho notável. Porque uma taxa de desemprego de 30% tem, na sua configuração, um desperdício económico enorme, e é fácil fazer as contas, quanto é que representa uma taxa de desemprego de 30% na nossa economia. Se nós multiplicarmos o número de trabalhadores
pelo valor médio da produtividade, que não é muito elevada no momento atual, teremos uma ideia do desperdício que o desemprego provoca em Angola. Temos este cenário que é o melhor cenário. Mantém-se uma taxa de crescimento do produto interno bruto de 8%, na suposição de que ela é possível, provavelmente não este ano, nem para o ano que vem, mas, enfim, isto é um exercício que tem justamente a intenção de chamar a atenção para aquilo que tem que ser feito para nós podermos encarar o problema do desemprego. Os estudos que o SEIC tem feito, quer na área social, quer na área económica, a variável emprego tem estado sempre presente. É uma preocupação que a Universidade Católica e o SEIC têm desde que o SEIC foi criado. O SEIC fez, o ano passado, 20 anos. O relatório económico de Angola, produzido pelo SEIC, fez também, o ano passado, 21 anos de existência ininterrupta, permanente. E estas matérias do emprego, do desemprego, têm merecido, naturalmente, a nossa atenção. Este, portanto, será o melhor cenário possível. Uma taxa de crescimento de 8% do PIB, ganhos de produtividade de 1% e chegar-se-ia a 2027 com uma taxa de desemprego de 11,5%. Eu acho que em Angola não se sabe, embora tenham existido tentativas, não se sabe qual é o valor da taxa natural de desemprego. Todas as economias têm uma taxa natural de desemprego, que é possível ser calculada. E esta taxa natural de desemprego dá muitas indicações sobre a natureza e o conteúdo das políticas relacionadas com a criação de emprego ou com a diminuição de desemprego. Portanto, este é o melhor cenário e eu creio que já terminei o meu tempo. Vamos passar para os debates e, naturalmente, que eu estarei aberto para qualquer questão relacionada com isto, mas gostaria de terminar sublinhando que há aqui 3 aspectos relativamente aos quais temos que ter atenção. A questão do crescimento económico, a questão do próprio emprego e a questão da produtividade. Ontem, creio que também, numa das apresentações, a questão da produtividade, sobretudo relacionada com os serviços públicos e com a capacidade do Estado fornecer serviços de qualidade, também se falou nesta matéria da produtividade. Eu agradeço a vossa atenção e estou à vossa disposição. Obrigado.